Aquelas foram as verdadeiras 4 vítimas que tivemos ontem. De vítima ontem lá, só tivemos os policiais. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Ao final de quarta-feira estavam contabilizados mais de 100 mortos. 4 deles eram polícias. O governador do Rio de Janeiro referiu-se a eles como as únicas 4 vítimas. O problema do crime organizado no Brasil, e não apenas nas favelas do Rio de Janeiro ou no estado do Rio de Janeiro, onde o Comando Vermelho é a organização criminosa com mais poder e que estava a expandir a sua atividade, é de uma grande complexidade. Os Estados têm autonomia para fazer esse combate, mas ao Governo Federal compete vigiar as fronteiras por onde entra a droga e onde entram as armas. Nas operações mais complexas é também normal que a Polícia Federal ou mesmo o Exército ajude. Desta vez, essa possibilidade não foi posta em prática. Com eleições no próximo ano, até o combate ao crime vira combate político. Operações como as que ocorreram agora no Complexo do Alemão e no Complexo da Penha acontecem de tempos a tempos, mas nenhuma foi tão brutal como a desta semana. Que consequências tem? Que resultados? O que é que resultou do combate à organização criminosa Comando Vermelho? Rio de Janeiro a ferro e fogo. Conversamos neste episódio com o jornalista e cientista político Danilo Tomás. Antes de abrir o meu negócio, há coisas que eu gostava que me tivessem dito. Que é preciso ter bons sócios. Que conseguir um crédito não tem de ser complicado. Que a liquidez da minha empresa pode ser remunerada. E que a Caixa está sempre lá para ajudar. Porque um bom começo faz a diferença. A Caixa ajuda. A começar pelas soluções de boas-vindas que temos para as empresas novas clientes. Saiba mais junto de um gestor de negócios ou de empresas ou em cgd.pt. Caixa. Com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Danilo Tomás. Esta mega operação é a mais letal de sempre no Rio de Janeiro. Foi dirigida contra o Comando Vermelho. O que é este Comando Vermelho? É a organização criminosa mais poderosa do Rio. Estava a crescer. Por que é que houve esta operação? Bom, Comando Vermelho é tanto a maior organização criminosa do Rio de Janeiro, quanto também a mais antiga. Ele tem 54 anos, vem da época da ditadura e ocupa boa parte dos territórios, tanto das favelas, inclusive da Zona Sul, que é a área rica do Rio de Janeiro, quanto da Zona Norte, onde vive uma classe média, média baixa, uma classe trabalhadora, e ocupa outras regiões do estado e mesmo fora do estado. A alegação do governo estadual do Rio de Janeiro é que o Comando Vermelho estava querendo expandir suas operações para Jacarepaguá, que é um bairro grande da zona oeste da cidade, que é uma região mais nova da cidade, e tendo em vista isso, eles começaram a criar essa operação de combate ao Comando Vermelho já há 2 meses. A operação, na prática, teve início ontem de manhã, até ouvi alguns relatos de algumas pessoas com quem eu falei, que os primeiros tiros começaram às 5 da manhã e a maior parte da operação, segundo a polícia afirma, foi feita ali dentro da floresta, porque aqui o Rio de Janeiro é uma cidade que é meio dentro e meio em volta de uma floresta, né? O saldo disso foram 119 mortos, até sendo 4 policiais, e os outros 115 estão sendo investigados ainda, né? Estão sendo reconhecidos corpos, estão postos nas ruas. E esta zona onde isto decorreu, onde tem a mata, estes complexos do Alemão e da Penha, que ficam ao lado um do outro, que região é esta no Rio de Janeiro? É na região norte. O complexo do Alemão e da Penha, eles ficam na região norte, perto assim do próprio bairro da Penha, que é um bairro antigo, tradicional do Rio. A Penha, Tijuca, Grajaú, Meier, Bom Sucesso, é toda essa região. E o que vem acontecendo? Porque tem um histórico importante para compreender.
Essa crise do crime organizado aqui no Rio de Janeiro, ela vem desde os anos 90. A gente teve uma primeira operação de garantia da lei e da ordem, né, que é o nome formal para você ter uma intervenção militar, na cidade em 1992, durante a Conferência do Clima da ONU, a Rio 92. Depois houve outra entre 94 e 95, e a partir daí você começou a ter dois movimentos que assim concomitantes, que era assim, numa fase o governo estadual do Rio adotava uma política muito repressiva ao tráfico, e em outras entrava o exército, né? Tanto que teve recentemente uma intervenção militar aqui no Rio, feita durante o governo Temer, em 2018. E nesse período houve também as chamadas UPPs, que foram as unidades de polícia pacificadora, nas favelas, principalmente aqui da Zona Sul do Rio, mas não apenas, que na prática não resolveram nada, né? O grande símbolo dessa política das UPPs, que durou basicamente até as Olimpíadas, hoje é uma coisa muito pontual, foi o sequestro, a morte e desaparecimento do pedreiro Amarildo, que ocorreu em 2013. Ou seja, aconteceu na época que você trocou um problema por outro, e hoje o tráfico está de volta e tem uma viatura da polícia parada na porta. Além disso, de todo esse contexto que eu dei, a partir dos anos 2000, o que começou a acontecer? Você tinha até então o tráfico como símbolo do crime organizado ocupando os territórios. A partir dos anos 2000, começa a surgir uma figura nova, que já existia desde os anos 70, mas não com força, né? Com força nos anos 2000, que é a da milícia, que são os grupos paramilitares que começam a ocupar regiões da zona oeste da cidade, que é um outro extremo, né? Que é assim, é zona norte, zona sul e zona oeste. E quando as milícias começam a surgir, há um apoio grande, tanto da política institucional quanto da classe média, das classes mais altas do Rio de Janeiro, a elas, porque eles diziam assim, não, a milícia é a polícia vai resolver. E o que foi acontecendo é que esses grupos se tornaram uma força criminosa muito grande e passaram a competir com o tráfico na disputa por território. Ou seja, eles começaram, a milícia começou a querer avançar para a Zona Norte e os narcotraficantes começaram a querer avançar para a Zona Oeste. Tanto que essa região que o Comando Vermelho queria capturar, que é Jacarepaguá... na Zona Oeste. É disputa de território. Deixa-me perguntar, Danilo, os operacionais de Comando Vermelho a certa altura tentaram desta vez condicionar a vida de toda a gente noutras zonas da cidade, e isso foi conseguido? A vida no Rio de Janeiro esteve condicionada ou não? Ou foi só muito localizado? Não foi localizado, não. Assim, eu moro na Zona Sul. Aqui na Zona Sul não teve nada, foi mais tranquilo. Mas na Zona Norte e na região central da cidade, que é onde concentra a vida comercial, econômica do Rio de Janeiro, houve sim. Tanto eu conversei com várias pessoas, por exemplo, na Tijuca e no Grajaú, que são bairros de classe média da Zona Norte do Rio. O dia acabou assim 2, 3 horas da tarde, não tinha nem farmácia aberta nesse horário, né? Eu vi relatos de gente que foi buscar o filho na escola 2 da tarde. As pessoas que trabalham no centro, boa parte delas mora na Zona Norte. Então também a atividade no centro foi interrompida, mas aí você não tinha ônibus, o metrô ficou uma coisa impraticável. A linha de metrô no Rio já é pequena e boa parte dela ali no centro vai em direção à Zona Norte. Teve mais policiamento em algumas regiões, ali perto da Rocinha, por exemplo, que fica também na favela da Zona Sul, a maior favela. Foi um dia que lembrou muito. Eu digo isso porque eu sou paulista e moro no Rio. Uma coisa que aconteceu em 2006 em São Paulo, que foram os ataques do PCC. Que era naquela ocasião, em 2006, o governo do estado queria transferir os líderes do PCC para uma penitenciária de segurança máxima. Eles reagiram, mataram 50 policiais num final de semana e fecharam a cidade de São Paulo.
E na semana seguinte houve uma resposta policial, uma chacina terrível, que matou mais de 500 civis e até hoje esses crimes nunca foram Esclarecidos. Danilo, a guerra de palavras, neste caso, chegou aos palácios. O governador do Rio de Janeiro chegou a dizer que pediu ajuda ao governo federal e que ela terá sido negada. O Ministério disse que não era verdade. O próprio governador admitiu depois que se tinha explicado mal. O que é que se passou? E no fundo, pergunto se isto tem a ver com as eleições do próximo ano. É fácil gerar conflito político. Você tem uma disputa assim, em relação a essa política de segurança. Por quê? A presença do crime organizado é um problema real, assim, no Brasil de norte a sul. Um problema muito grave, por exemplo, no Ceará, é um problema grave em São Paulo, tanto que está tendo também uma operação que mostra a ligação do crime organizado de lá, o PCC, né, o primeiro comando da capital, com o setor financeiro, e é um problema no qual o PT nunca tocou direito. Nos anos 2000, o PT foi uma época de muita violência urbana, embora hoje se esqueça disso, e o PT sempre buscou terceirizar essa questão para os governos estaduais, uma vez que, segundo a Constituição do Brasil, o problema da segurança pública é de responsabilidade estadual. O governo federal ele tem buscado criar medidas para combater o narcotráfico na fronteira, tráfico de armas, etc., mas ele avança de maneira confusa e, de fato, nesse caso eu acho que o que o governo está falando é real. Não houve assim um pedido formal correto para se instituir uma intervenção federal, que, como eu disse no começo, só poderia ser por meio de GLO, e tem todos aqueles trâmites e tal, porque afinal é uma intervenção militar, né? Você não vai ficar, ainda mais um país que tem o histórico do Brasil, ficar usando a intervenção militar a qualquer pretexto. Para fechar a nossa conversa, Danilo Tomás, pergunto se o número de mortes, que foi o maior de sempre em operações deste tipo, se a opinião pública questiona o tipo de operação que gera tantas mortes, ou pelo contrário, se há um clamor nacional para enfrentar o crime organizado, como diz, não é apenas do Rio de Janeiro, é de várias regiões do Brasil. Você tem aqui no Brasil o seguinte: esse ano a democracia brasileira faz 40 anos, né? Em 15 de março ela fez 40 anos. Mas nós temos, de certo modo, uma história um pouco triste da nossa democracia, porque que é a chamada Nova República, que no fundo a Nova República poderia ser chamada de a República das Chacinas, entendeu? Você teve em 90 aqui do Rio a chacina de Acari, que matou adolescentes, e daí se criou as Mães de Acari, em busca de justiça, que nunca foi feita, uma delas foi morta. Depois você teve na Candelária, aqui no centro do Rio. Você teve a chacina do Carandiru, em 92, que até virou filme e foi o que fortaleceu o PCC. Então você tem um histórico de chacinas urbanas e rurais assim grande. E infelizmente, eu pelo menos acho, infelizmente, a maioria da população brasileira apoia isso, porque isso dá uma sensação momentânea de segurança. Só que qual que tem sido o resultado disso? A chacina, por exemplo, do Carandiru, em 92, ela simplesmente serviu para fortalecer o PCC e tornar o PCC hegemônico no estado de São Paulo. Uns anos atrás, teve uma operação também grande da polícia, do Ministério Público, na favela de Rio das Pedras, que é uma favela comandada por milícia. E, enfim, a cúpula da milícia foi presa e tal, e eu fui lá cobrir no dia seguinte. Acabei entrevistando um rapaz que era sobrinho de um dos líderes de lá, que tinha sido preso. Eu falei assim, tá, e qual que é o dia seguinte? Ele falou assim, o que acontece no Império quando cai o imperador? Eu falei, sobe outro imperador. Ele falou, exatamente. Então, a minha realidade é essa. É uma atitude muito repressora, uma reação moral, e que acaba despertando essa reação moral, essa coisa, esse certo consolo de uma população também que está muito desamparada do ponto de vista social, econômico e tal, aqui no Brasil, mas que ela acaba levando ao fortalecimento desse problema. É um problema que vai se retroalimentando, assim,
A quantidade de vezes que eu já ouvi que era o fim da violência, o fim do tráfico, o fim do crime e tal aqui no Brasil, já perdi a conta. E olha que ainda não fiz 40 anos, então pode imaginar. Francisco Pinto Balsemão foi duplamente homenageado pelo setor da comunicação, distinguido como Personalidade do Ano na gala das Super Brands e galardoado nos prémios Meios e Publicidade, que celebraram o seu legado e a inspiração que continua a marcar os média portugueses, destacando o seu podcast Memórias, na categoria Inovação em Rádio Podcast. O fundador do Expresso e da SIC gravou, com a sua própria voz, a leitura de algumas páginas do livro. Depois, a agência de inovação Instinct aproveitou o trecho e gerou a voz de Francisco Pinto Balsemão para a leitura da totalidade das 1000 páginas da obra. A acompanhar Francisco Pinto Balsemão esteve a jornalista Clara de Sousa, que dá voz a todos os títulos e subtítulos da obra. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Antes de abrir o meu negócio, há coisas que eu gostava que me tivessem dito. Que é preciso ter bons sócios, que conseguir um crédito não tem de ser complicado, que a liquidez da minha empresa pode ser remunerada e que a Caixa está sempre lá para ajudar. Porque um bom começo faz a diferença. A Caixa ajuda. A começar pelas soluções de boas-vindas que temos para as empresas novas clientes. Saiba mais junto de um gestor de negócios ou de empresas ou em cgd.pt. Caixa. Com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.